Uma loira de biquíni com mais de 3 metros de altura conquistou uma rua de Hollywood em 2014. É um outdoor, uma foto gigante no Sunset Boulevard, uma rua que cruza Los Angeles e também o imaginário de Hollywood. É uma imagem de celulose de Katy Torres. Menos de um ano depois de ser apontada e rechaçada como namorada de Leonardo DiCaprio, Katy já tinha conquistado essa fatia da América. O anúncio gigante pairava sobre Los Angeles e sagrava o sucesso de Katy como modelo. E ela não está só nesse outdoor. Essa mesma loira pode ser vista em cores e com um biquíni diferente na capa da revista People. Mas a história de como ela levou um ano de América para acabar nas bancas e numa foto gigante, ocupando o mesmo lugar em que já tiveram Rihanna e Kylie Jenner, é mais cheia de curvas do que parece. Da Wondery, eu sou Chico Felice e esse é A Coach, o podcast que investiga a cinematográfica vida de Katy Torres. Uma brasileira que saiu da pobreza para ser modelo na Europa, entrou por indicação no concurso Miss São Paulo e depois forjou um namoro com Leonardo DiCaprio. E em seguida, conseguiu se mudar para os Estados Unidos. Episódio 2. A modelo. Então, apenas como um exemplo, um histórico, meu maior cliente brasileiro foi o Pelé. Oh, no way! Tudo começa com um visto. Para morar nos Estados Unidos, Katy Torres teve de provar para o governo americano que merecia estar no país. E para isso, ela contou com um aliado de peso, um advogado com cara de gringo chamado Michael Wilds, que é dublado por Hugo Pick, uma voz que você pode conhecer de programas como Cocoricó. Me and Pelé, he introduced me to Will Smith in London. No way! Esse sou eu com o Pelé. Ele me apresentou o Will Smith em Londres. Só para você ter noção, eu tenho muitos clientes famosos. Esse sou eu e ele, acho que em Manchester. E aqui, eu vou ir com ele para vários lugares na Europa, ao redor da Europa. Então, você sempre pode usar isso, né? Como, esse aqui é meu filho, eu e o Pelé. I mean, that's the biggest credential you could have for the Brazilian market. Yeah. Wilds tem pinta de pai de família de seriado americano. Tem cabelo branco, um topetinho e um queixo quadrado que parece uma bigorna. Ele me liga da sua casa em Nova Jersey e já no primeiro minuto começa a mostrar fotos com seu cliente mais famoso, o rei do futebol. Por mais que eu estivesse nos Estados Unidos, ele pediu que a gente se falasse por vídeo. É que, além de advogado, ele também é prefeito da cidade de Englewood, no estado de Nova Jersey. O pai dele era advogado de imigração de John Lennon. Sim, o John Lennon. E foi a ele que Katy Torres recorreu na hora de conseguir um visto O1. Um visto O1 é uma permissão que os Estados Unidos dão para uma pessoa com habilidades extraordinárias morar no país. A expressão habilidades extraordinárias é do próprio governo americano. E ela é bastante vaga. Bom, então, eu me lembro dela ter vindo ao meu escritório depois que fizemos os vistos e a gente acabou, de certa forma, se tornando amigo. E ela me autorizou a divulgar que tínhamos conseguido visto, fez algumas selfies e se portou como uma verdadeira celebridade quando esteve aqui no escritório. Aí fizemos um visto O1 para ela em 2015. E o A1 é um visto para um não cidadão com habilidades extraordinárias. E ela estava trabalhando na época com a Elite Model Management em Miami. Eu pergunto se ele se lembra do dia em que conheceu Katy pessoalmente. Ele faz que sim com a cabeça. Diz que ela veio recomendada pela agência Elite, que era sua cliente, e que ela o deixou impressionado. Eu me lembro do dia que conheci ela, assim. Ela foi até o meu escritório na Madison Avenue. Eu lembro que ela se virou de lado, eu mal conseguia vê-la. Ela era tão magra na época. Ela era inteligente, era adorável. Não havia nada de estranho no processo dela. O advogado nunca tinha ouvido falar daquela profissional, mas foi analisar o seu portfólio de trabalho para saber se ela tinha ou não chances de ser considerado um talento fora do comum.
e chegou à conclusão de que tinha um caso forte nas mãos. Eu lembro que ela tinha uma carreira de sucesso como modelo no Brasil. Ela era uma excelente modelo que havia conquistado uma reputação internacional distinta em seu campo de atuação. Ela começou sua carreira em seu país natal, o Brasil, e rapidamente ganhou reconhecimento ao ser coroada em 2012, Miss Caeiras, yes. acredito que como Miss Caeiras. Sim, e naquele mesmo ano ela participou do Miss São Paulo, onde ficou impressionantemente entre as 15 primeiras colocadas. Eu percebo que eu conheço palavra por palavra do que ele está falando. O Michael está lendo um texto, o exato mesmo texto que ele publicou no seu site, comemorando a obtenção do visto para cliente. Mas o que esse texto não diz é mais importante do que ele diz. O concurso de Miss foi central na argumentação de que Kat era um talento extraordinário, mas fica de fora a informação que ela foi indicada para ser Miss, que ela nunca ganhou o concurso Miss Caeiras. O advogado continua listando os feitos da sua cliente. That same year, she participated in the Miss São Paulo. Sim, e naquele mesmo ano ela participou do Miss São Paulo, onde ficou impressionantemente entre as 15 primeiras colocadas. Logo depois, ela estava trabalhando com grandes nomes do setor, incluindo uma campanha de produtos para cabelos para a marca global de beleza L'Oréal, um trabalho de catálogo na web para Calvin Klein, lingeries e muito mais. Miss Torres worked with prestigious clients. A senhorita Torres trabalhou com clientes de prestígio ao longo de sua carreira, incluindo Le Oficial Lativia, Vogue Brasil, Vogue UK, Noivas Brasil, Caras Brasil, Maximilian, Gillette, Schweppes, American Express, Bon Prix, entre outras marcas. Free, among other brands. É aí que a porca torce o rabo. Esse texto foi o mesmo que chegou até a imprensa brasileira. Na época, quase todos os jornais publicaram que a brasileira fotografada com DiCaprio já tinha trabalhado para marcas como Victoria's Secret. E as informações eram vagas. Passados 10 anos, eu fui checar se de fato ela tinha sido uma modelo tão famosa quanto a mídia brasileira noticiou. E a resposta é não. Mas a resposta também é sim. E como pode ser sim e não? É simples. Kat Torres mentia dizendo a verdade. É mentira que ela trabalhou para marcas como Victoria's Secret? Sim e não. Eu escrevi para a sede da Victoria's Secret em Nova York e a marca respondeu de volta dizendo que Kat nunca fez parte do seu elenco de modelos. Isso quer dizer que ela não foi uma angel, uma daquelas manequins que ganham milhões para participar dos desfiles e campanhas de lingerie. Mas nada impede que ela tenha feito um trabalho para uma das mais de 1000 lojas que a marca tinha nos Estados Unidos em 2013. Então, e se ela fez um desfile para uma Victoria's Secret num shopping do interior de Ohio? Isso é impossível de verificar. Já a capa da revista L'Officiel da Látvia é real e saiu em 2014. Acontece que essa revista mal existe. A L'Officiel dos Balcãs não é publicada todo mês. Sai quando dá. Tem uma página de Facebook com menos de 10 mil seguidores. E é quase uma revista de bairro, se a gente for comparar. Só que leva a marca de luxo de uma revista de prestígio. De novo, não é mentira que ela saiu na capa de uma L'Officiel. Só que é a versão mais mambembe da L'Officiel que existe no mundo todo. Mas o advogado continua defendendo que sua cliente tinha uma carreira de muito sucesso e que, por isso, ganhou um visto extraordinário. Even in those days, Mesmo naquela época não era possível obter o visto, a menos que você tivesse conquistas significativas, e a gente tinha que autenticar tudo. Se as informações não fossem autênticas, não as enviaríamos às autoridades. E os materiais que ela forneceu eram mais do que and the qualificados. materials that she gave more than qualified. Michael fala com traquejo sobre o mundo da moda. Eu pergunto se ele tem outras clientes desse mercado. E ele então revela que cuidou da papelada de uma outra modelo, que até outro dia morava na Casa Branca. I have the privilege of also representing Melania Trump. Sim, eu tenho o privilégio de também representar a Melania Trump. Estou cuidando dos pais dela. Tratei da cidadania dos pais, do green card da irmã e também representei a senhora Trump no processo de inquérito da autenticidade de sua elegibilidade para obter um EB1 e um green card de habilidades extraordinárias. Melania, a mulher de Donald Trump, levou sua família para o país com a ajuda desse advogado. Ele diz que Melania e Kat tinham uma coisa em comum:
Havia muito trabalho para as duas no solo americano. The visa was predicated on job offers. O visto foi baseado em propostas de emprego que vinham da agência para a qual ela estava trabalhando e eles se comprometeram a pedir um visto de 3 anos na época em que fomos chamados. Portanto, havia trabalho suficiente e a intenção é que ela estivesse nos Estados Unidos, ou pelo menos quando estivesse nos Estados Unidos, teria o visto em vigor para poder receber esses pagamentos. Isso não impedia que ela trabalhasse para outras agências de modelos em todo o mundo, é apenas um visto que foi criado para ser usado nos Estados Unidos. Depois de explicar como convenceu o governo americano de que Kat merecia morar no país, ele resume a defesa que fez da sua cliente. Hers was one that was high fashion, O mercado dela era alta costura and she was a rock star. e ela era uma rockstar. Uma estrela do rock, só que da moda. E as notícias mostravam Kat como uma grande modelo. Só que não existe rastro de quase nenhum desses trabalhos relevantes que ela diz ter feito, que talvez tenham sido menores do que o advogado pensa. Mas agora, esse assunto já é águas passadas. Em 2014, ela estava legalmente nos Estados Unidos, pronta para trabalhar. Era o que ela prometia no fim da única entrevista que deu sobre o falso caso com Leonardo DiCaprio. Ela dizia que estava prestes a se mudar para Manhattan para estudar atuação. O que até aconteceu. Ela passou alguns meses na escola de Susan Batson, uma professora que treinou talentos como Nicole Kidman, Juliette Binoche e Tom Cruise. Só que Kat não parece ter encontrado um porto seguro em Nova York. Ela escreveria alguns anos depois que os meses em Manhattan foram os mais sombrios da sua vida, que ficou profundamente deprimida e que passou a recorrer a garrafas de vinho e a comprimidos de analgésicos que a faziam ficar grogue. Por isso, ela mal saía na rua. Na sua biografia, Kat Torres diz que foi no período de Nova York que sua mãe descobriu ter um câncer e que começou um tratamento infrutífero de quimioterapia. E que ela mesma ficou doente. Começou a ter sintomas de uma infecção bacteriana, uma doença que a deixaria prostrada e a obrigaria a retirar parte de um seio, um processo que ela exibiu nas redes sociais, inclusive. Até que ela se deparou com um audiolivro. Era a versão narrada de Conversando com Deus, um livro de autoajuda assinado por Neil Donald. No livro, o autor conversa com Deus. E Kat afirma que também conversou com uma força divina por causa desse livro. Uma voz na sua cabeça que revelou a ela que ela não pertencia a Nova York. Então, numa atitude súbita, ela resolveu migrar para o outro lado dos Estados Unidos e se mudou para Los Angeles. Enquanto estudava atuação de manhã, Kat mantinha o pão na mesa com o trabalho de modelo. Muita gente que vai parar em Los Angeles com um sonho faz uma coisa assim. É o feijão com arroz das histórias de sucesso e também das de fracasso. Só que, menos de meio ano depois de chegar a Los Angeles, ela já estava nos outdoors e nas capas de revista. Yeah, so my name is, I'm known as TM. Meu nome é Thibaut, mas pode me chamar de TM. Essa voz aí é do empresário Thibaut Movian, que prefere ser chamado só pelas iniciais, TM. My company is 138 Water. Eu sou dono de uma empresa de água chamada 138 Water e também sou fotógrafo. Sou francês, mas faz mais de 20 anos que moro em Los Angeles. Como o TM não fala português, só francês ou inglês, a conversa com ele é narrada por Luan Alencar, que apresenta o podcast Budejo. E o TM conta que conheceu Kat bem no momento em que ele estava abrindo sua empresa. A ideia era misturar o mundo da moda com o mundo da hidratação. Para isso, TM criou garrafas de 8 cores diferentes e deu um nome para cada uma. A garrafa de água com rótulo azul, por exemplo, chama Cool Blue, ou Azul Legal. A vermelha foi batizada Sexy Red, e daí por diante. A sacada do fotógrafo é que seus clientes podiam querer combinar a cor da água com a cor da roupa. Cada litro custava $2, ali por volta de R$10. Mas ali, em 2014, ele não tinha acesso a celebridades que sonhavam em ter bebendo seu produto. Até que conheceu Kat. Kat and I met in 2013. Eu e a Kat nos conhecemos em 2013. Eu já morava em Los Angeles desde o ano 2000 e a conheci na casa de um amigo, um fotógrafo bem famoso. Ele notou a modelo ali, sentada sendo maquiada, e começou a bater papo com ela. Ficou impressionado tanto pela beleza
quanto pela desenvoltura da brasileira. Ela estava lá porque tinha trocado de agência e a agência nova dela tinha pedido umas fotos novas para criar um portfólio. Daí eu fui visitar esse amigo por um motivo aí que eu nem lembro, e ele estava no jardim com a equipe completa, tinha stylist, maquiador e a Kat estava se preparando para fotografar. Assim que Kat se levantou da cadeira e começou a posar para a câmera, a boa impressão de TM só cresceu, como se ela fosse alimentada pela luz dos flashes. I immediately noticed that she was very professional. Eu também já notei de cara que ela era muito profissional. Porque tem modelo que demora muito tempo para ficar pronta, mas ela não. Ela trabalhava com seriedade. Ela era paciente, porque fotografar depende de muita gente, né? Então sempre estão ajeitando alguma coisa e a modelo precisa ter paciência. Mas não era só isso, dava pra ver que o resultado que ela entregava era excepcional. Então ela me pareceu profissional pra caramba. E eu olhei pra essa mulher e pensei, uau, ela tem futuro nesse mercado. Enquanto a modelo era clicada, alguém da equipe o puxou pelo braço e sussurrou: "Você não conhece ela, não?" E meteu a fofoca. Well, I was very intrigued by that story about a potential romantic connection with Leonardo DiCaprio. E bom, eu também fiquei bem intrigado com essa história dela talvez ter tido um caso com o Leonardo DiCaprio. E foi a gota d'água para o empresário de água. Ele decidiu ali que tinha encontrado sua primeira garota propaganda. Por mais que tenha entendido que o caso com o famoso fosse só uma fofoca, ele não mudou de ideia. Afinal, o boato já tinha corrido o mundo e criado uma marca para Kat. Mas pra mim não importava tanto, porque essa história já existia na imprensa. Era uma relação de benefício mútuo, tanto para a carreira dela quanto para a minha empresa. Todo mundo saía ganhando, porque eu ainda tinha uma startup. O que eu podia oferecer para ela era trabalho de qualidade e bastante exposição. Ela ia aparecer se fosse garota propaganda de uma marca local em Los Angeles, ia sair ganhando, e eu acho que ela viu isso. Assim que essa sessão de fotos acabou, Thibault procurou Kat e ofereceu a mão para fechar negócio. Ele não pagaria 1 centavo para que ela fosse a primeira garota propaganda da Água Fashion. Kat topou de primeira e perguntou: "Quando é que a gente fotografa?" Não demorou nem um mês para os dois fazerem o primeiro ensaio, em que ela aparecia de biquíni, na praia, com uma garrafa d'água na mão. As fotos foram pensadas para parecer espontâneas, como se Kat fosse uma celebridade e realmente estivesse entrando no mar com uma garrafa de plástico em mãos. A gente fez a primeira sessão de fotos com 4 ou 5 looks, e já de início eu fiquei impressionado com a qualidade das fotos que saíram. Porque ela estava linda, incrível, mas também porque ela tinha uma coisa sofisticada. Era educadíssima, ainda mais levando em conta que era mulher brasileira. Ela falava inglês perfeito e também era profissional pra caramba. Mas a beleza de Kat foi só a porta de entrada para a TM reconhecer que ela tinha outras qualidades. Manifesting itself in many different ways. Tinha uma coisa muito especial na Kat. Ela era linda, era profissional pra caramba e também era esperta, muito esperta. E tem essa habilidade dela de saber usar a imprensa para parecer que é única. Acho que foi isso que nos conectou, porque eu tinha vontade de usar a mesma tática para fazer a minha empresa bombar, sabe? A revista usou na matéria de capa as fotos novas, mas uma história bem velha. O mesmo namorico com DiCaprio que ela criou para tentar aparecer na imprensa. TM fez alguns contatos, enquanto Kat falava com um influencer de quem era bem amiga na época. E a união do talento dos dois fez com que as fotos dela, entrando no mar com a garrafa de água 138 na mão, saíssem em notas de revistas como a GQ e a Maxim. Mas não parou por aí. E se eu tivesse que resumir em uma palavra, diria que o começo do nosso trabalho juntos foi incrível. Porque nosso esforço foi reconhecido logo de cara, e as fotos que fizemos nessa primeira sessão acabaram saindo numa capa de revista. The very first set, actually, believe it or not, made the cover of People in Espanhol. Acredite ou não, foram capa da People em espanhol. Okay. People magazine at the time is literally... A People é literalmente a revista mais importante de celebridades do mundo. E, para minha absoluta surpresa, lá estava a Kat na capa. Era uma foto linda, um ensaio que fizemos numa praia chamada El Matador,
que é uma reserva natural perto de Malibu. Era People, mas era People em espanhol. Entende o que eu fiz aqui? Eu comecei o episódio anunciando um feito gigante. Katy Torres foi capa da People. É mentira? Não. É verdade? Também não é a verdade completa. Mas é uma meia-verdade. E muito da carreira de Katy parece ser baseada em meias-verdades. E, tal qual uma blogueira cancelada, eu peço desculpa a quem possa ter se sentido ofendido por essa brincadeira. Mas foi um jeito de mostrar essa tática que vai aparecer cada vez mais nessa trajetória. E eu não tô aqui menosprezando esse feito. É claro que é uma conquista e tanto para qualquer artista brasileiro sair numa capa de revista americana. Mas existe um degrau grande entre sair na versão em inglês da People, que é reservada para estrelas como Jennifer Aniston e Cher, e sair na versão latina da revista. Até porque é uma questão de número. A People em espanhol chega a menos gente, bem menos. Enquanto a versão em inglês tinha 1 milhão de exemplares por semana, ali por 2013, a versão em espanhol tinha entre 100 e 200 mil exemplares vendidos. E as exceções eram raras. Quando a atriz Selena morreu, por exemplo, a revista bateu a marca de 1 milhão de cópias. Mas foi só aí. E tem também uma diferença de grana aí. Em 2006, a versão americana da revista People pagou mais de 4 milhões de dólares para publicar com exclusividade as fotos do bebê de Angelina Jolie e Brad Pitt. Katy não recebeu 1 centavo para ter o seu corpo de biquíni preto estampando a capa da versão latina da revista. Mas o TM confessa que ficou impressionado com aquela capa. E também ficou impressionado com outra coisa. Quando ela pediu uma carona e, ao chegar para buscá-la, não encontrou uma casa de luxo, como ele sempre achou que ela teria. Ele foi buscá-la num prédio de apartamentos de classe média, porque ela não tinha carro. Quer dizer, então, que Katy não era rica? Então, toda vez que a gente ia trabalhar juntos, ela me pedia uma carona. E é claro que eu dava, né? Porque a gente estava indo para o mesmo lugar. Então era nessas viagens de carro que a gente conversava mais e que eu pude conhecer ela melhor. Os dois falavam um pouco do que ela fazia quando não estava modelando. Eu sempre amei modelos brasileiras. Elas são tão exóticas. Uma das minhas modelos prediletas é a Alessandra Ambrosio. Tem também a Gisele Bündchen, né? E eu perguntava umas coisas sobre o Brasil e a gente papeava sobre viagens. E dava pra saber que ela tinha uma riqueza tremenda de conhecimento de mundo e de viagens, só pelas coisas que ela contava. E ela nunca comentou com ele que tinha planos de trocar de carreira, nem que fazia um curso de artes cênicas. Eu não sabia que ela estava estudando atuação, nem que queria ser atriz. Eu não lembro dela mencionar nenhuma vez esse desejo. Acho que nossas conversas giravam mais em torno da vontade dela de ser mais famosa, mais reconhecida. Então achei que ela estaria bem contente só sendo uma modelo famosa. Ela sempre estava tentando aproximar as pessoas. E minha marca começou a fazer anúncios em outdoors no meio de 2014. E ela sempre disse que adoraria estar em um outdoor. Em vez de só desejar, Katy foi e fez o anúncio acontecer. A gente conseguiu descolar esse outdoor juntos. Sem ela, não teria rolado. A Katy era mais do que uma carinha bonita. Ela era uma mulher de negócios. Ela correu atrás do dono de uma marca de biquínis que conhecia e propôs um negócio. Eu faço as fotos usando suas roupas, mas você paga metade do preço do outdoor, que custava mais de $2.000 por semana. O resto seria pago pela marca de água do TM. E o empresário de moda praia topou. E foi assim que Katy Torres apareceu gigante na Sunset Boulevard. O outdoor era um anúncio de água, mas também era um anúncio de biquíni. A modelo estava dividida em duas. Tinha uma Katy de frente, com as mãos levantadas e uma cintura tão fina que ela não parecia ter órgãos internos. Do lado dela, tinha uma Katy de costas, com o cabelo loiro alisado na prancha, encostando na parte de baixo do biquíni branco, que é a única coisa que ela veste. As duas imagens estão em preto e branco, e a brasileira brilha como se tivesse besuntada de óleo. Se você desse um Google em Katy Torres em 2015, ela tinha virado uma grande coisa. E isso foi por causa das fotos, da água, da capa, do outdoor. A carreira dela deu um salto. TM conviveu com a modelo por quase 1 ano. Os dois passaram a se trombar cada vez mais em funções sociais.
always the light of the party, but she was trying to be smart. She was trying. Ela amava socializar. A Kat sabia ser a luz da festa. Mas pra mim estava claro que ela estava tentando ter acesso à riqueza, às coisas boas da vida. Eu não tenho dúvida disso, de que ela tinha todo o interesse de ser bem-sucedida. Mas também seguiam se encontrando em estúdios, onde faziam foto sexy com garrafa d'água. A gente fez muitas fotos. E essas imagens eram lançadas algum tempo depois. Então, sim, eu tenho fotos inéditas de Kat Torres. TM diz que não tem planos de lançar essas fotos inéditas. As sessões pararam porque Kat desistiu de ser modelo. Começou a andar com uma outra turma em Hollywood e a frequentar uma mansão em encontros que varavam à noite. Cerimônias que vão ser o tema do próximo episódio, inclusive. Antes de terminar a entrevista, o TM faz uma ressalva. Pede que eu mande um beijo para a amiga Kat na prisão. E diz que é possível que eles voltem a trabalhar juntos. Se Kat for absolvida e voltar para o mercado, ele diz que pode lançar uma campanha com fotos inéditas dela, porque ela vai voltar a chamar atenção. E ele vive de atenção. Então, no futuro, é possível que ela volte a ser um outdoor pairando sobre Los Angeles. No próximo episódio de A Coach... Quero falar uma coisa. You know, these fantastic Brazilian songs. That's all Milton Nascimento. Daí a Kat entrou na floresta que existe dentro dela. Sabe quando a ayahuasca abre os seus olhos, você muda o jeito de ver o mundo. Uma parede suja pode começar a parecer uma pintura sagrada que foi feita há 10 mil anos atrás. E você olha para aquilo e vê a coisa mais linda do mundo. Mas é só uma parede suja. As coisas podem se transformar na coisa mais incrível. Quer ouvir antes os próximos episódios de A Coach? Você pode. É só baixar o aplicativo do Amazon Music que eles saem lá primeiro. E dá pra ouvir tudo de graça. A Coach é um podcast da Wondery produzido pela Pachorra Felite, áudios, livros e filmes. Eu sou Chico Felite, diretor, roteirista e apresentador. A produção é de Otávio Bonfá, Beatriz Trevisan e Maria Leite. A Mariana Romano fez o tratamento do roteiro e a montagem, com assistência de edição do Pedro Tambellini. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Música de Mariana Romano e Epidemic Sound. A arte de capa foi feita pela Catarina Pignato. Pedro Fida é responsável pelos business affairs desse podcast. O artista de voz Hugo Pique narra a versão brasileira da entrevista com Michael Wilds. E Luan Alencar, apresentador do podcast Budejo, dá voz à tradução da entrevista com Thibaut Movian. Muito obrigado por ter ouvido. Posso pedir que você siga o podcast na sua plataforma predileta e, se achar que a gente merece, dê 5 estrelas para a série? Um abraço e até semana que vem.